Artigo 593. As percentagens atribuídas a entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais. Artigo 594. O Fundo Social Sindical será gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindical, em objetivos que atendam aos interesses gerais da Organização Sindical Nacional ou assistência social aos trabalhadores. Seção 4. Das penalidades. Artigo 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no artigo 553, as infrações ao disposto neste título serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Artigo 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional até a necessária quitação e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões, mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Artigo 600. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% nos 30 primeiros dias, com adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator isento de outra penalidade. Parágrafo 1º. O montante das cominações prevista neste artigo reverterá sucessivamente. A linha A, ao sindicato respectivo. A linha B, à federação respectiva na ausência de sindicato. A linha C, à confederação respectiva, inexistindo federação. Parágrafo 2º. Na falta de sindicato ou entidade de grau superior, o montante que alude o parágrafo precedente reverterá à conta emprego e salário. Seção 5. Disposições gerais. Artigo 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. Artigo 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a exibir-lhes, quando exigidos na parte relativa ao pagamento de empregados, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena de multa cabível. Artigo 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 dias da data fixada para depósito bancário. Artigo 606. Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança sindical mediante ação executiva, valendo como título da dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo 1º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo, das quais deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto, de acordo com o respectivo enquadramento sindical. Parágrafo 2º. Para os fins de cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos às entidades sindicais, com exceção do Fórum Especial, os privilégios da Fazenda Pública para a cobrança da dívida ativa. Artigo 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas, a prova da quitação do respectivo imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical descontado dos respectivos empregados. Artigo 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licença para funcionamento ou renovação de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo anterior. Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará de pleno direito a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no artigo 607. Artigo 609. O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, estaduais ou municipais. Artigo 610. As dúvidas no cumprimento deste capítulo serão resolvidas pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à sua execução. Título 6. Convenções coletivas de trabalho. Artigo 611. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Parágrafo 1º. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas do correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Parágrafo 2º. As federações e, na falta desta, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: inciso 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observado os limites constitucionais. Inciso 2. Banco de horas anual. Inciso 3. Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4. Adesão ao Programa Seguro Emprego, de que trata a Lei 13.189. Inciso 5. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6. Regulamento empresarial.
Inciso 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8. Teletrabalho. Regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Inciso 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Inciso 11. Troca do dia de feriado. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Inciso 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Inciso 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo 1º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º dessa consolidação. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.